Toledo, tudo bem? Tudo bem, Thales? Tudo bem, Opa, Renato? Todo mundo estamos que te nos ouvindo, ouve. mas agora estamos te vendo também. Muito bom. Ah, legal. Renato, o tema da nossa conversa vai ser a pergunta provocativa, é óbvia, é segurança é monopólio da direita? E o motivo. Hoje, aliás, hoje não falta motivo para a gente fazer essa pergunta, mas eu elenquei alguns aqui. Um, que a gente até já tinha comentado no final de semana, quando saiu a pesquisa Datafolha, foi que, segundo o Datafolha, a segurança ficou em segundo lugar e ainda no empate técnico com a economia, que ficou em primeiro, como o tema no qual o governo Lula se sai pior. 12% citaram a segurança como uma das áreas em que o governo sai pior e apenas 1% citou como uma das áreas em que ele sai melhor, né? Isso já chama muita atenção. Mas não fica por aí. Pedi uma pesquisa para o Google Trends e o interesse pelo termo segurança pública subiu 45% na comparação do primeiro trimestre de 2023, primeiro ano do governo Lula, óbvio, com o mesmo período do governo Bolsonaro, ou seja, o primeiro trimestre de 2019. Então, apesar do governo ser de esquerda e o tema ser, aspas, de direita, o interesse cresceu quase 50%. E tem várias coisas que corroboram esse aumento de interesse das pessoas. Por exemplo, as pesquisas por boletim de ocorrência bateram recorde em janeiro, principalmente em São Paulo e no Amazonas. E pesquisas como Câmara de Segurança têm um crescimento de mais de 100%, enfim, vários indícios de que o tema segurança cresceu durante esse primeiros 100 anos, 100 dias de governo Lula, e com uma avaliação negativa. Se vai para as redes sociais, a Arquimedes mostra também que pega-se esse caso do massacre de Blumenau que aconteceu hoje e a imensa maioria dos comentários, se você pega os atores políticos, estão na direita, com um discurso politizado, pedindo aumento de pena, uma punição mais severa, e meio que dando a entender que é culpa dos direitos humanos, enquanto a esquerda, em menor número, fica apenas se solidariza com as famílias, né? Então, Renato, vou lançar uma provocação. Segurança, você que é presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é monopólio da direita na política brasileira? Não é monopólio, mas a insegurança é muito bem explorada pela direita. Basta a gente ver a discussão aí das redes. Afinal de contas, a extrema-direita, esteve 4 anos no poder com o Bolsonaro, e esse discurso de que o problema são os direitos humanos, ela, na verdade, não conseguiu mudar e fazer isso. Agora, tem uma questão muito interessante quando a gente analisa essa pesquisa, que eu acho que é um retrato da nossa área, de quem estuda a área há muitos anos, e que talvez os ouvintes possam refletir junto, que é o seguinte: Bolsonaro foi o único presidente, desde a Constituição de 1988, que disse segurança é um problema meu, pagando inclusive lanche para policial para fazer motociata. Com o E próprio ele, cartão. o próprio cartão, controlando a narrativa, dizendo: olha, esse é um problema meu, eu vou resolver. Na prática, se a gente vai fazer análise de política pública e ver o que está acontecendo, ele não fez muita coisa. Mas os outros presidentes quase sempre se afastaram da agenda da segurança ou a traduziram pelos efeitos das causas sociais, desigualdade, questões mais amplas, e se afastaram das polícias brasileiras. Então, isso é uma verdade que a gente precisa reconhecer, que o Bolsonaro foi o que chamou para si, até porque 95% que a gente estima dos policiais brasileiros votaram nele. Então, isso é uma questão importante a ser pensada. No que diz respeito aos 100 primeiros dias, a pesquisa Datafolha que saiu domingo, a gente vai ver, eu fiz aqui, Toledo, uma linha do tempo dos acontecimentos de janeiro até agora. Eu vou falar rapidamente para a gente poder comentar. A primeira coisa foi o governo assumindo a liderança da narrativa, algo importante se o governo quer sinalizar prioridade, com o decreto de revogação dos decretos de armas do Bolsonaro e tentando impor algum tipo de racionalidade, de controle, de
política sobre armas, né? Tanto de munições como armas de fogo. Mas logo a seguinte, o governo ficou atordoado com os ataques golpistas do dia 8. Reagiu com a intervenção no Distrito Federal. Mas depois nós tivemos crise Yanomami e a invasão dos garimpos, os ataques no Rio Grande do Norte, uma realidade que se revela cada vez mais forte, que é a nova guerra entre milícias e Comando Vermelho no Rio de Janeiro, principalmente na região metropolitana, em São Gonçalo. O plano, enfim, que está sendo investigado do PCC de atentar contra as autoridades, incluindo o senador Sérgio Moro. Uma explosão que o Google Trends mostra do crescimento de crimes patrimoniais, de feminicídios e das mortes. As mortes, Toledo, começam a subir no último trimestre do ano passado. Depois de uma queda muito acentuada de 2018 até o ano passado, mas até setembro do ano passado, outubro, novembro e dezembro, em relação ao mesmo período de 2021, cresceu 6,5%. Então, a gente precisa pensar que o governo Lula já foi herdar uma herança aí complicada, que é a retomada do crescimento da violência. Toda essa machosfera, nem vale a pena falar o nome da figura, porque ele ganhou seguidores em vez de perder, com a história ali do ataque a uma influencer que o criticou, e a ideia da violência nas escolas. O que a gente vê com isso? Tirando o episódio do decreto de armas, da intervenção no DF, e agora, alguns dias atrás, o lançamento do PRONASSE, recuperando uma marca do seu primeiro governo, todas as demais... PRONASSE, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Todas as outras coisas que eu acabei de dizer são acontecimentos que sempre acabam atropelando a agenda pública. E o que acontece? O governo acabou ficando na reativa, ficando refém da agenda, como a gente discute. E nenhum governo que fica refém da agenda consegue impor uma linha de trabalho. Bolsonaro não fez absolutamente nada, mas ele impôs a agenda. Inclusive, em fevereiro de 2019, nesse mesmo período, ele lançou o pacote anticrime. E com isso ele disse que ia resolver, que ia acontecer. Então, o que a gente pode resumir da pesquisa é: o governo tem, na prática, tentado e feito muito. A gente pode perguntar se está mais avançado, menos avançado. Teve também as medidas em relação à violência contra a mulher, que precisam ser que foram anunciadas, mas no cotidiano, os acontecimentos, o que a gente costuma dizer, o varejo da segurança pública, que é atordoante, acabou dando tom. E a prova disso é que hoje o presidente Lula determinou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que sejam financiados viaturas para rondas escolares. Essa é a melhor solução em cima dos acontecimentos de Blumenau? Então, a questão prática muito está sendo feito e planejado, mas o problema é que a agenda está se sobrepondo e não conseguiu assumir a liderança numa área que aí sim, explorada na sua insegurança pelo bolsonarismo, pelo extremismo de direita, e parece que então tudo vira... A esquerda não sabe lidar com segurança pública, não sabe falar com as polícias, e a tragédia fica maior do que, de fato, ela tem se mostrado pelos indicadores e pelas pesquisas. Uhum. Thales, quer entrar aí nessa conversa? Não? Ou seja, a tragédia já era antes enorme. Agora não está nem maior nem menor, está a continuidade da tragédia. É essa a síntese da coisa. Exatamente, porque segurança sempre vai ter um crime odioso, né, hediondo, sempre vai ter um acontecimento que vai justificar uma medida, sempre nós vamos ter um ato de violência extrema, pessoas malucas e nem só malucos cometem crimes, é importante que a gente diga isso, as pessoas matando umas às outras, violências. O Brasil é um país de violência extrema, é um país que tem taxas de violências obscenas. Sozinho, nós respondemos por 20% dos homicídios do planeta, conhecidos do planeta. E temos 3% da população. Então, isso não é uma novidade. Qual foi a novidade? Que Bolsonaro conseguiu maquiar isso, dizendo que estaria resolvendo.
só que nesse gerúndio mesmo, né? Já estaria resolvendo e não resolveu. Tanto é verdade que a partir do último trimestre do ano passado voltou a crescer e todos os crimes patrimoniais estão crescendo e a letalidade da própria polícia, como a gente vê aqui nos indicadores de São Paulo e do Rio de Janeiro, também continuam crescendo. Então, o governo Lula herda um quadro de insegurança muito forte e não tem conseguido comunicar o que está sendo planejado para a mudança. Isso é verdade. Façamos um reconhecimento. O 8 de janeiro deixou todos nós atordoados, mas é possível que a gente então tenha que pensar como que a gente diz que o governo vai reassumir o protagonismo e não esperar os acontecimentos para depois dizer, então agora eu vou financiar a ronda escolar. Não, agora eu vou fazer isso porque aconteceu o problema. O problema sempre existiu. Comprar viatura sempre é necessário, comprar arma sempre é necessário. Mas qual a inovação? E eu acho que o PRONASSE, que foi lançado, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, tem elementos novos que poderiam estar sendo anunciados e que justificados não nessa emergência, mas na chave de refazer um pouco o funcionamento da área, que é uma área extremamente complexa e que, só para ter uma ideia, Thales e Toledo, o Brasil tem 86 polícias que não conversam entre si diretamente. A gente não tem só polícia militar e civil. 86, são 27 polícias militares, 27 polícias civis, 27 polícias penais, uma polícia penal federal, PF, PRF, polícia do legislativo, são 86 que não conversam adequadamente. Como é que a gente faz? Como é que a gente pensa a segurança se a gente tem 86 corporações que ou não conversam necessariamente... no comício do Bolsonaro, uma motociata, né? Eles estão E conversando aí, mais com milicianos do que entre si. Eu estou com uma dúvida, que há 30 anos, há 30 anos atrás, o então governador do Rio, que se chamava Nilo Batista, se falava em ter uma intervenção ou não federal no Rio de Janeiro, e eu fui entrevistá-lo e ele disse assim, ô Thales, ainda não estamos com crime organizado aqui. Vocês vão ver quando o crime organizado tomar conta que não tem mais solução. Tem solução com relação ao crime organizado? Em outros lugares do mundo, quais foram as soluções para um problema desse tamanho? crime organizado, sem dúvida nenhuma, impõe desafios gigantescos, Thales. E a gente, só para você ter uma ideia, só a cocaína que circula no Brasil, eu estava comentando com o Toledo outro dia, que para consumo ou para exportação, principalmente para a Europa, equivale a 4% do PIB brasileiro. Né? Ou seja, não é com polícia que eu vou resolver o problema do narcotráfico. O narcotráfico tomou de assalto boa parte do território da Amazônia, porque ele precisa do território para as rotas de tráfico e de lavagem de dinheiro com ouro. Então, assim, como é que você lida com isso? Tem saída, sim. A gente não pode pensar que não tem. Mas isso depende do quê? Depende de uma articulação entre esfera federal, estadual, municipal e, sobretudo, de uma repactuação do que dá para fazer ou não. Não é pedindo para a polícia fazer operações no Morro Carioca que vai conseguir resolver o problema do narcotráfico. É, por exemplo, eu lá indo atrás do dinheiro, da lavagem do dinheiro e apreendendo bens de forma muito mais eficiente do que, por exemplo, você ficar, como teve recentemente ali no Salgueiro, mais uma chacina, ou acho que hoje ou ontem, um caveirão da Polícia Militar do Rio de Janeiro dentro de uma escola, no momento em que a gente tem. Ou seja, qual é a mensagem que a escola é um espaço onde a violência não está interditada? A própria polícia entra com um caveirão porque um criminoso entrou ali. Como é que a gente lida com isso? Qual a mensagem que está sendo passada? Segurança não é só você combater o crime a qualquer custo, o crime organizado, é você criar condições para que as pessoas se sintam seguras, sintam que possam estudar, sair e ter atendimento médico, enfim. E com isso a gente percebe que o Estado brasileiro tem optado por deixar territórios à mercê do crime organizado, das milícias, mas dá para resolver quando você articula diferentes esferas e combate esse tipo de ação, não só com polícia, a gente principalmente indo atrás do dinheiro. Parece chavão, mas os lugares que conseguiram reprimir o tráfico, o crime organizado,
conseguiu com medidas de combate ao dinheiro ilegal. Bom, Renato, primeira pergunta simples, mas que não é simples de responder. Existe alguma explicação para esse crescimento, essa volta, essa onda de violência que começou ainda no final do governo Bolsonaro, aumento dos assassinatos, aumento dos crimes patrimoniais? Já tem alguma explicação? É conflito de facções? Chegou ao fim algum pacto que a gente desconhecia? Ou Você tem vários motivos diferentes? 2016 e 2017, nós vivemos o ápice com quase 65 mil mortes no país, porque nós tínhamos um momento de guerra entre facções de base prisional e milícias em pelo menos 14 estados do país. Isso, de certa forma, em alguns desses lugares, um grupo venceu e o outro grupo ou foi declarado um armistício. O que nós temos agora é que a volta dessa guerra, o exemplo claro ali é a briga no Rio de Janeiro das milícias com o Comando Vermelho, nós temos um fenômeno que tem a ver com o Brasil, o mundo todo tem conseguido reduzir seus homicídios, o homicídio no planeta, muito em função até de variáveis demográficas, redução no número de jovens. Só que o Brasil não consegue aproveitar essa janela demográfica, essa janela, porque você tem crime organizado, você tem milícia, você tem territórios em situação irregular completamente tomados pelo crime. Então, você tem um nível de violência extrema muito alto e você vai criando um ambiente. Todos os estudos mostram que em ambientes de radicalização político-ideológica, a violência passa a ser uma ferramenta muito, muito presente no dia a dia. Eu lembro de uma pesquisa que nós fizemos um pouquinho antes das eleições, em que mais de, se eu não me engano, 5 milhões de pessoas tinham declarado que tinham sido vítimas de ameaças de violência nos 30 dias anteriores à eleição. Ou seja, o Brasil está vivendo uma situação de medo absoluto. E não é porque nós conseguimos mudar o governo que esse medo desapareceu. Quais são as ações que podem ser feitas? Tem ali o dia a dia de polícia que precisa ser tocado, mas o governo precisa, de certa forma, retomar a narrativa de que contra isso, a gente tem que promover cidadania. Não adianta querer promover a barbárie. Porque promover a barbárie é se igualar aos criminosos, se igualar a quem está cometendo esses atos. E esse é o grande debate, porque as pessoas, numa hora dessa, num ato, o Brasil vive tanto, que as pessoas querem um retorno, querem uma resposta. E muitas vezes querem mais ver um ato vingado do que justiça que vai demorar 10, 20 anos para que chegue a uma conclusão. Então, justamente sobre isso, Renato, nesse caso específico de Santa Catarina, de Blumenau, que aconteceu hoje, esse massacre de crianças de menos de 7 anos de idade, enfim, não vou ficar dando detalhes, porque a essa altura as pessoas todas já viram. O que pode ser feito para não agravar o problema? Não estou nem falando para resolver, porque eu acho que solução é uma quimera, mas, por exemplo, a maneira como a imprensa noticia esses casos. A Rede Globo anunciou hoje, as organizações Globo, na verdade, anunciaram hoje uma mudança de política, dizendo que não vão mais publicar nem foto, nem vídeo, nem o nome dos agressores e tampouco os vídeos das ações e tampouco os casos subsequentes que não tentativas frustradas de violência para não estimular o contágio. Explica para a gente primeiro um pouquinho rapidamente como é essa dinâmica epidemiológica, é uma epidemia mesmo, e é como se fosse um vírus, né? Ela vai se transmitindo de pessoa a pessoa. E que medidas, qual é a máscara, qual é a vacina, qual é o mecanismo mais eficiente para evitar essa propagação? O que existe de estudo mostra, acho que tem duas características que a gente precisa pensar. Existe uma certa continuidade de o que os estudos chamam de copycat, ou seja, de reprodução, né, de cópia mesmo, que e tudo mais ou menos inspirados no massacre de Columbine, que aconteceu alguns anos atrás nos Estados Unidos, que foi no dia 20 de abril. E aqui no Brasil, o massacre da escola de Suzano, na Grande São Paulo,
que foi em março. Então, todos os anos, segundo os estudos, nesses períodos onde eventos de grande repercussão, e eu estou falando as datas porque esses já são conhecidos de antes, sim, nós temos grupos que vão se radicalizar e vão querer marcar ou fazer o mesmo em outros lugares. Então, de um lado da política pública, a gente precisava estar alerta e não adianta pôr um policial militar em cada escola, nem mesmo aposentado. Você precisa trazer. O problema tem a ver com educação, não só com segurança. Tem a ver com outras dimensões da prevenção da violência. Mas quando a gente vai ver isso, esse período é um período sabido, que tem provavelmente uma inspiração. Quando a gente vai estudar esses grupos, eles têm a ver com uma linguagem de radicalização, de extremismo, principalmente de extrema-direita, símbolos nazistas, cultuar a morte, cultuar assassinatos em massa, e você precisaria ter, provavelmente, políticas públicas que tenham a ver com campanha de saúde mental, com monitoramento de qualquer tipo de indício nas redes. Hoje, com os algoritmos, é possível identificar isso facilmente. As próprias redes poderiam dar uma contribuição e alertar as autoridades. Eles têm serviços, isso já funciona, por exemplo, para direito autoral, para pornografia infantil. Quando qualquer indício, as próprias redes poderiam alertar os sistemas, as autoridades. E a mídia tem um papel importante, porque na pressa de noticiar o acontecimento, acaba, na verdade, reforçando a mensagem de que esse acontecimento é em homenagem, se é possível pensar homenagem, mas essas pessoas pensam em homenagem a esses dois pontos fundadores que eu comentei, e você vai reproduzindo isso. Então, se você pegar as organizações Globo, o Estadão, o grupo antagonista Cruzoé, todos declararam há pouco que vão fazer exatamente o que o governo da Austrália fez com um caso parecido numa igreja no ano passado, ou retrasado, que você noticia o caso quando ele gera vítimas, mas você não diz o nome do autor, você não diz nenhuma informação que possa ser usada para cultuar esse autor. Em geral são homens, né? Tem uma variável de gênero aqui, que possa servir para depois ele virar um exemplo a ser seguido. Então, a mídia tem que agir com muita responsabilidade. O poder público pode e deve pensar prevenção, e basta fazer um controle epidemiológico. Se isso acontece em março e abril, então, por exemplo, em São Paulo, porque o programa que tinha sido instaurado não estava funcionando, que era o de denúncias. Tinha até um boletim de ocorrência, né? Semana passada, você conversou com Samira nesse debate, a Samira Bueno, que divide comigo a direção do fórum. Não foi, o BO existia. Ou seja, o que a polícia fez? O que ela podia fazer? Mas a escola poderia ter ajudado mais se tivesse articulado. Então, eu acho que é um passo importante da mídia brasileira, da mídia profissional, de adotar um protocolo de não dar exemplo. Na cobertura do caso, não criar símbolos e, eventualmente, incentivar que essas pessoas sejam cultuadas. Porque tem um ponto importante aqui, Toledo. Não é só para pessoas que têm problemas de saúde mental. É toda uma cultura de valorização da violência, do extremismo e da morte que está sendo, de certa forma, promovida, principalmente pelas redes sociais, mas pela radicalização e pelo extremismo que tomou conta do Brasil nos últimos anos. Não dá para resumir só a pessoas com doenças mentais. Isso é um comportamento, eu diria, moral. Ou seja, as pessoas acham normal matar. A gente aprende que isso não é normal. E o Brasil vai precisar entender e tentar trabalhar nas escolas que uma pessoa matar a outra não é só um crime, como é também um tabu, não é algo possível, mesmo no limite do extremismo. Renato, eu queria te agradecer muitíssimo. Infelizmente, a gente já estourou aqui o tempo do programa, mas eu não quis nem te interromper, porque você estava falando um monte de coisa importante. A pergunta que a gente fez, a provocação, era se a segurança é monopólio da direita. Eu acho que você deu, entre várias respostas, a insegurança é muito mais bem explorada pela extrema-direita, né? Acho que a gente pode, talvez, adotar isso como síntese. E
Você voltará aqui certamente, porque infelizmente os exemplos da insegurança e da violência continuam pipocando todo dia. Obrigado, Renato. Um abraço. Obrigado, Toledo. Obrigado, Thales. Abraço.